santa, gloriosa Pai, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. É motivo de muita felicidade, muita alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, para exaltar aquele que é de toda a honra e toda a glória, aquele que é poderoso, aquele que pode tudo sobre as nossas vidas, aquele que pode dar vida e tirar a vida a qualquer momento, a cada instante, aquele que nos dá a cada dia um novo amanhecer, uma nova oportunidade, um novo recomeço, uma nova oportunidade de no dia de hoje a gente errar menos do que no dia de ontem, procurar cada dia ser melhor, um dia após o outro. Porque se não fosse o Senhor, cuidado da gente, pela misericórdia, porque somos todos falhos, fracos, pecadores, não tem ninguém nesse mundo melhor que ninguém. Erramos, falhamos, pecamos, mas se estamos de pé pela grandeza e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra que eu vou ministrar hoje, em nome de Jesus, é uma palavra conhecida da gente, mas uma palavra que chama muito a minha atenção. Muito. Ela mexe muito no meu coração. Jesus colocou no meu coração para estar trazendo para os irmãos, porque vamos colocar no lugar dessa pessoa. A gente está passando por uma luta, por um desespero, por uma coisa que precisamos muito do socorro de Deus, conhecendo a Deus. E às vezes Deus se cala para a gente, e Ele se cala para a gente para ver a nossa reação. Nós, conhecedores das palavras, muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós achamos que está demorando, achamos que não são merecedores, achamos tanta coisa que não devemos achar, mas a maioria das vezes nós não entendemos. Nós estamos passando um tratamento de Deus. É o Espírito Santo de Deus, é Deus sondando a minha vida, sondando a vida de cada um, para ver qual vai ser a nossa reação, qual a nossa atitude, para nos dar o nosso milagre de acordo com o nosso merecimento, e não de acordo com o nosso querer, e sim, de acordo com o que nós buscamos, fizemos por onde arrancar aquele milagre da misericórdia de Deus. E Ele faz isso conosco. Ele fez com essa mulher, e a atitude dela, igual o irmão Jair já falou, me chama muita atenção pela humildade. Porque era de um povo, nós vamos ver na palavra, inimigo do povo judeu, inimigo do povo de Jesus. O povo, se confrontasse, chegasse perto com ele, era até arriscado ser morto. Quando ela precisou, ela correu atrás de Jesus. Foi a última porta. Ela tinha certeza que era a única pessoa que podia mudar a vida dela. Nós vamos ver. E Jesus se calou para ela. E muitas vezes a gente acha que Deus está dando um tempo na nossa vida, se cala para a gente, e a gente se acha no direito de conhecedores da palavra de Jesus, do amor de Deus para as nossas vidas, de reclamar, de murmurar, de achar que não está bom, de achar que está demorando. E não é assim. O tempo de Deus nunca vai ser o meu tempo e o seu tempo, o nosso tempo. O tempo de Deus é um e o nosso é outro. A palavra de Deus mesmo fala: 1000 anos para nós é como se fosse o dia de ontem para Deus. 1000 anos nossos é como se fosse o dia de ontem para Deus. Então nunca o nosso tempo vai ser o tempo de Deus. As nossas vontades tem que ser a vontade de Deus, não mais a nossa. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está em Mateus 15, a partir do versículo 21. Uma mulher cananeia, ela demonstra a sua fé. Vamos achar em nome de Jesus. Mateus 15, a partir do versículo 21. Uma palavra pequena, mas muito poderosa, de muita fé. Se a gente ouvir, praticar ela, liderar o nosso coração, muda muito a nossa vida. Eu vou dar lendo para os irmãos. Uma mulher cananeia demonstra sua fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu uma palavra.
Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E Jesus lhe respondeu: mulher, como é grande a sua fé, conforme você deseja, e seja conforme você deseja. E naquele instante a sua filha ficou curada. Amém? Então nós vemos aqui com a mulher cananeia, ela veio gritando até Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me socorre. Ela naquele desespero de mãe: minha filha está endemoniada, Senhor, está sofrendo muito. E essa mulher, irmão, nós vemos que ela é uma cananeia, e o povo cananeu é inimigo do povo judeu, eles não se falam, corre até o risco de às vezes se encontrar, um ameaçar outro de morte ou matarem. Ela corria o risco de ir atrás de Jesus e encontrar com outras pessoas no caminho e ser morta, mas isso não impediu essa mulher de buscar o socorro de Jesus, mesmo ela correndo o risco de ser morta pelo outro povo. Ela correu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha vida está endemoniada, Senhor, está sofrendo, é difícil, Senhor, está sofrendo muito, me ajuda. Mas Jesus olhou para ele e não respondeu nada, nenhuma só palavra, ficou em silêncio, sondando o seu coração e admirando a fé daquela mulher. E ele ficou em silêncio mais ainda. Quanto mais ela pedia, mais em silêncio ele ficava, testando a sua fé. Essa mulher, ela não desistiu através por causa do silêncio de Jesus. Ela não desistiu porque os discípulos de Jesus não ajudaram a falar com Jesus. Muitas das vezes o irmão vem aqui no culto, a gente quer falar com a pastora, às vezes não consegue, a gente fala: a pastora pediu para a gente orar para você, diante que ela está ocupada, ela está com compromisso, ela não pode te atender. Uns recebem a oração, outros vão embora com a cara feia, sai pisando duro, sai reclamando, sai murmurando. E essa mulher não. A filha dela ali desesperada, endemoniada, sofrendo, que é triste uma pessoa sofrer pela mão do inimigo. E ela não desistiu, ela não parou, porque ela sabia, essa mulher, ela tinha certeza que o único que podia ajudar a filha dela naquele momento de luta, de dor, de aflição, era Jesus. Mesmo ela sendo cananeia, ela tinha fé que Jesus podia socorrer ela. Jesus podia livrar a filha dela daquela prisão espiritual que ela se encontrava. Ela tinha fé que Jesus podia mudar a filha dela daquele cativeiro, daquela angústia, libertar a filha dela daquelas dores, daquele sofrimento, daquela angústia, daquela falta de paz que a filha dela vivia dentro de casa endemoniada, e resolver a filha dela, dar liberdade para a filha dela, trazer paz, trazer felicidade, trazer dignidade que o diabo tinha tirado da vida dela. Mesmo Jesus se calando e ela pedindo socorro, e Jesus olhando para ela, ela não desistiu de clamar a Jesus. E Jesus não respondia nada, ficava em silêncio, sondando o seu coração e admirando a sua fé. E do mesmo jeito que ele fez com ela, o Espírito Santo de Deus faz com nós em todo culto. Todo culto. Ele está aqui agora, sondando o meu coração, sondando o seu coração, sondando se nós estamos aqui por interesse ou como verdadeiros adoradores do Senhor, sondando se nós não estamos aqui só querendo a bênção
Nós que viemos adorar Ele, falar para Ele que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é amigo, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, querendo mudar a nossa vida e caminhar com Ele, chamar Ele para ir para a nossa casa. Ele está sondando. É o único que conhece o coração de cada um. E no versículo 24, no versículo 25, aquela mulher clamando de Jesus. Jesus respondeu para ela. Quando Jesus falou com ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, apenas o povo dele, ou como se fosse aqui no momento aqui, eu fui enviado aqui apenas para os crentes. Eu não vou abençoar pessoas de outra igreja, de outro ministério. Jesus não faz isso. Ele falou com ela para testar a fé dela e o coração dela. Ele está aqui para abençoar a vida de cada um que clama por Ele, bate, busca, espera uma mudança de vida ou uma nova oportunidade. E a mulher respondeu diante daquela afronta toda. A mulher veio, dobrou o seu joelho, virou para Jesus: Senhor, ajuda-me. E ele não é certo dar os pão do filho e lançar para o cachorrinho. E ela está ali: Senhor, ajuda-me. Até que o silêncio de Jesus foi quebrado quando ouviu o clamor daquela mulher pedindo socorro. A sua adoração a Jesus foi tanta, a sua fé foi tanta, a sua humildade foi tanta, quando ela veio e adorou Jesus de joelho, pedindo socorro de Jesus, diante de tudo que ela ouviu, que ela estava passando, ela adorou antes de tudo. A sua adoração, o seu temor chamou a atenção de Jesus. A sua humildade chamou a atenção de Jesus. Irmãos, será que a nossa adoração, nós estamos conseguindo chamar a atenção de Jesus com a nossa adoração? Será que eu tenho conseguido chamar a atenção de Jesus com a minha adoração? Será que vocês têm conseguido chamar a atenção de Jesus com a oração de vocês? É uma verdadeira oração sincera, pura, de amor, de clamor, de obediência, de temor? Essa mulher que era inimiga foi o povo inimigo de Jesus. Será que verdadeiramente a nossa oração tem tocado o coração de Jesus, que podemos abençoar do jeito que precisamos? É isso que Ele está falando comigo e com vocês. Nos dá uma nova oportunidade. Ele está sondando o meu coração e o seu coração. É simples, Ele não nos castiga, não. É só pedir perdão, ajuda, socorro, a misericórdia, que Ele muda a sua vida. Ele te abençoa do mesmo jeito que Ele abençoa essa mulher. A nossa oração tem que ser feita antes de nós falarmos para Deus as nossas dificuldades, antes de nós passarmos para Ele que nós estamos precisando. Nós temos que adorá-lo. Hoje o culto começa com adoração. O curso começa com louvor de adoração. Nós temos que adorar o Senhor, para depois tocarmos na hora do Senhor, para receber as nossas bênçãos. Primeiro nós temos que exaltar o Senhor acima de tudo sobre as nossas vidas. Aí depois podemos falar para Ele que nós estamos passando, que nós estamos sentindo, que nós estamos precisando, mas primeiramente adorá-lo. Assim nós conseguimos chamar a atenção de Jesus. Conseguimos o que Jesus tem misericórdia sobre as nossas vidas e nos abençoa, como essa mulher fez. E no versículo 26, Jesus ainda testou mais ela. Não é certo dar o pão aos filhos e lançar, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Não era certo tirar o pão dos filhos dele e dar para outras pessoas de outra tribo. Mais uma vez, ela prova a fé. Ela torna a conquistar o coração de Jesus com sua humildade, com seu amor. Ela não se sentiu humilhada, afrontada diante do que Jesus falou com ela. Ela não se sentiu diminuída, ofendida, discriminada, porque ela era do povo ao contrário de Jesus. Não, ela continuou ali aos pés do Senhor. Ela continuou ali, mesmo do jeito que Jesus falou com ela. Aí aquela mulher falou com Jesus: Senhor,
abençoar os seus filhos à vontade com o seu pão. Abençoa à vontade com as suas bênçãos, Senhor. Porque o que sobrar das suas bênçãos, que cair no chão, as migalhas que sobrar da sua bênção, é o suficiente para abençoar a vida de todos que precisam. Uma migalha que vem do Senhor é o suficiente para salvar uma nação, salvar o mundo, salvar a vida de todos que estamos aqui dentro da igreja. Uma migalhazinha de Jesus é o suficiente para mudar a nossa vida e nos salvar. O que vem de Jesus supre toda e qualquer necessidade que podemos ter sobre as nossas vidas, irmãos. E aquela mulher era crente, ela tinha fé que só as migalhas que caíssem da mesa de Jesus já eram suficientes para libertar a filha dela lá na casa dela. A filha dela não estava. Uma palavra de Jesus já bastava para ela. Ela sabia que as migalhas de Jesus falasse para ela, a filha dela era curada. Essa mãe, ela veio pedir socorro à pessoa certa, no lugar certo. Às vezes nós saímos de casa e viemos aqui para o culto, para adorar o Senhor. Chegamos aqui e ficamos com a boca fechada. Não adoramos, não louvamos, não agradecemos, não temos comunhão, não dobramos o nosso joelho, endurecemos o nosso coração. E achamos, muitas das vezes achamos que estamos certos. Ou que a nossa pastora ora mais para um do que para outro, ou que a gente que trabalha na obra está errado, está em pecado, porque você não recebeu a sua bênção naquele momento que você quis. E não é assim. Não é assim. Às vezes você não veio com um coração sincero, de verdadeiro adorador do Senhor. Às vezes você não abriu a sua boca. Senhor, entra na minha vida, Senhor. Eu preciso do seu socorro, Pai. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu cansei de quebrar a vida pelo mundo, meu Pai, e vim aqui buscar o seu socorro, porque eu entendi que eu não posso mais ser feliz sem a sua presença. Eu entendi, Senhor, que não tenho mais condições de caminhar nesse mundo mal sem estar na sua presença, sem estar debaixo da sua proteção, debaixo da sua asa, Senhor. Senhor, eu entendi que esse mundo me proporciona alguns momentos de ilusões, de falsa felicidade, mas a verdadeira felicidade é só na presença de Jesus. Eu aprendi, de tanto quebrar a cara, eu vi que esse mundo não tinha mais nada de bom para me dar, se não fosse na presença de Jesus. Custei entender e aprender, quando eu estava com 2 passos para frente, que eu achava que a minha vida estava prosperando, na hora que eu vi, eu estava dando 5, 6 para trás. Só fui ter paz, discernimento espiritual e uma vida estabilizada na presença de Deus. Aí você fala, mas você não passa a luta? Misericórdia! Mas a luta, cada dia que passa, para o Senhor, eu não passo a luta sozinho. Eu passo com Jesus ali, cada mão comigo, me puxando, me guiando, me capacitando. E aquela luta ela já não é mais tão dolorosa, ela já fica suave, porque eu sei que na frente nós vamos ter vitória. É assim com Jesus. Cristo está na luta, no deserto, sem Jesus. Mas com Jesus, junto conosco, fica fácil. Se você chegou aqui, irmão, passando pelo serviço de Deus, achando que Deus não está falando com você, continue insistindo, continue clamando Ele, continue adorando Ele, continue dobrando seus joelhos e orando. Por mais que você não veja, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está recebendo a sua adoração, e no tempo certo, Ele vai agir a seu favor. Não desista de adorar, porque você não está, ou você está passando pelo silêncio de Deus. Não desista de Deus, porque Ele não desiste de você. Ele te ama, Ele quer o meu bem, Ele quer o seu bem. Se Ele não quisesse o nosso bem, Ele não morria naquela cruz do Calvário, passando por todas aquelas dores que nós sabemos, por mim e por vocês. Para hoje nós temos o direito de estar aqui, ouvir a palavra de Deus, e sair aqui curado, sair abençoado, sair protegido, sair capacitado. Ele nos ama. Vamos chamar a atenção de Jesus para nossas vidas com a nossa adoração, com o nosso clamor.
com a nossa fé. Vamos adorar Jesus, colocar em primeiro lugar sobre a nossa vida, passe o que passar. Mas vamos colocar Jesus em primeiro lugar como prioridade sobre as nossas vidas. E no tempo certo, Ele vai te abençoar. No tempo dele, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar o que você sonha, o que você tanto almeja, mas no tempo dele. Deus te chamou hoje aqui para você fazer a diferença. Ele te escolheu para você hoje estar aqui. Tanto lugar que você poderia estar, você está aqui na casa de Deus, para você fazer a diferença. Saiba que vocês são escolhidos do Pai, vocês são escolhidos de Deus. Então adore, clame, exalte Ele. Quando você clama a Deus de todo o seu coração, com todo o seu amor, enquanto você está clamando ao Senhor, Ele está visitando a sua casa, Ele está visitando a sua vida, Ele está visitando a sua saúde, Ele está visitando a sua família. Ele vem de encontro ao seu socorro, Ele te ajuda, Ele te liberta, Ele te protege, Ele te capacita. Clame Ele, clame, que Ele está te visitando. Chame Ele para ir para a sua casa. Deus espera ouvir o nosso clamor, chegar até Ele. Ele conta com a minha fé, Ele conta com a sua fé. Ele fica esperando o nosso clamor quando começa o culto, a nossa adoração chegar até Ele, tocar na orla dele, para mudar a minha vida e mudar a sua vida, para abençoar a sua saúde. Mas se nós ficarmos de boca fechada, como que nós vamos tocar na hora de Jesus, chamar a atenção de Jesus? Se está aqui na hora de adorar Jesus, nós estamos quietos. Nós estamos olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o irmão, batendo papo e perdendo a bênção. Esse culto de hoje ele não volta mais. Se você não receber essa bênção que Jesus te trouxe hoje aqui para te dar, e você não recebeu ela porque ficou disperso, porque reclamou, porque murmurou, porque não adorou, essa de hoje você não recebe hoje mais. Você recebe outra bênção, mas a de hoje você não deu valor, você perdeu. Essa mulher Madalena não podia ter virado as costas, mas ela adorou, ela clamou, ela abriu o seu coração para Jesus entrar, e Jesus abençoou a vida dela, abençoou a filha dela conforme os desejos do coração dela. Então a gente vê que aquela mãe estava adorando Jesus ali com o coração puro, com o coração sincero, com um coração de transparência, porque se ela tivesse um coração impuro, querendo outras coisas, a filha dela também não ficava curada em casa. É isso que Jesus está sondando no meu coração e no seu coração. Será que nós estamos com o coração puro de verdadeiros adoradores do Senhor? Será que estamos pedindo perdão pelos nossos pecados, para sair daqui levando a nossa bênção? Jesus falar conosco: vocês sejam abençoados conforme o desejo do coração de vocês. Será que a bênção que vocês vão levar vai ser que realmente vocês estão querendo? Que ela verdadeiramente está no coração de vocês, que vai agradar a Deus, que vai tocar no coração de Deus para Ele te abençoar? Eu não sei. Deus sabe você. Jesus Ele te trouxe aqui para te abençoar. Glorifique, adore, chame a atenção dele. Não perca a oportunidade. Dá o seu melhor para ele, para receber o melhor. Ninguém quer mais ou menos de Jesus. Ninguém pede uma bênção mais ou menos de Jesus. Jesus, você me abençoa mais ou menos? Jesus, você me capacita mais ou menos? O Senhor me visita mais ou menos? O Senhor vai na minha casa mais ou menos? Alguém faz isso? A igreja está aí em nome de Jesus? Glória. Alguém faz isso? E por que nós damos o nosso mais ou menos para Jesus? Se nós pedimos o melhor dele, e na hora da gente doar, muitas das vezes nós damos o nosso mais ou menos. Está aí, porque muitas das vezes nós não recebemos, porque nosso Deus Ele não é um Deus de mais ou menos, Ele é um Deus de perfeição. Ele dá o melhor dele para a gente. E se a gente está dando mais ou menos para Ele, a gente primeiro tem que nos melhorar para a gente dar o nosso melhor para Ele, para poder receber o melhor dele. Mas por que muitas das vezes
pela misericórdia, pela compaixão dele, que a maioria das vezes nós não somos merecedores, mas mesmo assim, pela misericórdia, ele nos abençoa, porque nós somos fracos, falhos, pecadores, colocamos defeito nos outros. Muitas das vezes vemos isso, a palavra fala, do olho do nosso vizinho, mas nós vemos uma trave que está na nossa. Nós somos assim. Então vamos parar com isso. Quando nós somos arrumar para vir para a casa do Senhor, vamos oferecer um jejum de gratidão, vamos chegar ali, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te dar o meu melhor, Senhor, minha melhor adoração, meu melhor louvor, minha melhor gratidão. Estou aqui, Senhor, para te dar o meu melhor. Se eu puder te prestar um serviço para o Senhor, meu Pai, eu vou te dar o meu melhor. Não vai ser mais ou menos, eu não vou mais ou menos, eu não vou com má vontade, Senhor, eu vou te dar o meu melhor. Porque Ele não aceita nada mais ou menos. Ele é santo, Ele não dá nada mais ou menos para ninguém. Ele já deu para vocês alguma coisa mais ou menos? Só nós que queremos dar mais ou menos para Ele, Deus. E hoje Ele está nos ensinando, mais uma vez, mais ou menos para Ele não existe. Nós temos que dar o nosso melhor. A palavra de Deus é sim, sim, e não, não. O pastor disse a procedência maligna. O crente morno está na Bíblia que Deus vomita, dá vômito de Deus. Ou é crente quente ou é frio. Então vamos parar com mais ou menos para Deus. Vamos dar o nosso melhor para Deus a partir de hoje, para poder termos condições de receber o melhor de Deus. Ele nos deu o melhor, porque o Filho dele, o único, unigênito, só tinha aquele, perfeito, o único perfeito que pisou nessa terra. Ele deu para mim e deu para vocês. E nós damos mais ou menos para Ele. Nós não queremos vir no culto, nós reclamamos, nós murmuramos, sabemos que demorando, nós não estamos satisfeitos, se estamos passando pelo silêncio de Deus, estão reclamando. É para adorar o Senhor, nem para abrir a boca. Glória a Deus, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, estou aqui para te adorar. Não nos custa nada. Nós não fazemos isso. Até a nossa adoração, a maioria das vezes, é mais ou menos. E queremos colocar na ordem de Deus com o nosso mais ou menos. Nós somos pais, somos mães, a grande maioria aqui. Se os nossos filhos nos dão mais ou menos, uma atenção mais ou menos, uma obediência mais ou menos, um abraço mais ou menos, nós vamos ficar satisfeitos. E nós damos mais ou menos para o nosso Pai, para Deus, e queremos receber o melhor dele. Não fecha, a conta não fecha, isso não tem lógica. Não tem lógica, nós estamos na contramão da palavra de Deus. Mas pela misericórdia, Ele nos ensina cada dia, cada culto, nos dá uma nova oportunidade, um novo recomeço. Então vamos nos acertar com Ele. Ele está sondando o seu coração e o meu. Não vamos sair daqui, podemos sair daqui muito mais abençoados. Não vamos sair daqui recebendo poucas bênçãos, só por conta do nosso mais ou menos. Qualquer pergunta, por favor? Qualquer pergunta do microfone, por favor, porque eu não me capacito muito para ir ao microfone, mas uma hora eu consigo. Então, irmãos, não vamos dar o nosso mais ou menos, vamos dar o nosso melhor. Ele nos dá um dia inteiro para a gente trabalhar, para a gente nos alimentar, para a gente fazer os nossos afazeres. Guarda nós estamos trabalhando, Ele está guardando a nossa casa, guardando os nossos filhos, guardando a nossa família, guardando tudo que Ele nos deu aqui dentro dessa terra. Chega em casa, tenta dobrar o nosso joelho para Ele, para agradecer no final do dia. A maioria das vezes, o que nós fazemos? Uma oração mais ou menos. Tão cansado, tão com sono, abre a boca, vê televisão e dorme muitas das vezes. E se não é sincero, mas Pai, só isso é muito obrigado. O Senhor me guardou durante o dia todo. O Senhor me livrou de tanto acidente, me protegeu, guardou minha casa, minha família. Tudo que o Senhor me deu, o Senhor me abençoou e deu mais um dia de vida. Como o Senhor é maravilhoso! Como o Senhor é misericordioso! É só isso, irmão. Não precisa de uma oração de 3 horas, não. Muitas das vezes, nem simples assim de
nessa sinceridade nós fazemos? Oramos mais ou menos. E queremos receber o melhor. Não é assim que funciona. Não é assim. E Deus hoje está nos ensinando. Aquela mulher, se ela tivesse virado as costas, ela não recebia. Ou recebia mais ou menos pela misericórdia de Deus. Pois não. O que ela fez? Dobrou o joelho com Jesus e falou: Senhor, ajuda. E Jesus provou mais uma vez: Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu estou aqui clamando a sua misericórdia, dependendo do Senhor. E Ele trouxe para te ajudar, para te mudar a sua vida. Mas Ele queria a minha sinceridade e a sua sinceridade. Para Ele virar assim: hoje eu vou te abençoar conforme seja o desejo do seu coração. A minha bênção depende de mim. A bênção de vocês depende de vocês para nós sermos abençoados. Jesus te trouxe aqui para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Apenas creia, ora, confia, busca, exalta, glorifica. Só Ele é capaz de mudar a sua vida. Só Ele é capaz de te dar o que você precisa. Porque na palavra dele não tem caminho, não tem santo, não tem ninguém. Deixa eu ver claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, que é Deus, se não for através de Jesus. Não tem esse, não tem aquele. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos dar o nosso melhor para Ele. Um culto que Ele nos proporcionou a oportunidade de chegar aqui para adorar Ele, para exaltar, para glorificar, para depois sim a gente sair abençoado. Vamos dar o nosso melhor. O mais ou menos, o meu mais ou menos eu aprendi até com a minha pastora: tem que ser para mim. Para Deus tem que ser o melhor. O nosso mais ou menos tem que ser para nós. Para Deus, a partir de hoje, vamos dar o nosso melhor para nós recebermos o melhor dele. Vamos dar a nossa melhor adoração, um louvor de gratidão, de obediência, de reverência, de temor ao Senhor. Vocês vão ver o que eles vão fazer na vida de vocês a partir de hoje, em nome de Jesus. A palavra que Ele deu é essa: peça e receba de acordo com o desejo do seu coração. Mas Ele está sondando no coração de cada um e sabe o que está passando no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? A palavra que Deus me deu foi essa. Convido a nossa pastora em nome de Jesus. Até hoje nós temos mais ou menos para Jesus sem saber. A partir de hoje,